Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Quando o diabo estava muito próximo da sua derrota, com o sacrifício de Nosso Senhor na Santa Cruz, ele excedeu-se, usou do máximo de seu poder contra Nosso Senhor. E toda a agressividade que nós vemos na paixão de Cristo não é mais do que um ato desesperado do inimigo contra aquele que o venceria. Da mesma forma, nós vemos neste derradeiro combate da Igreja contra os poderes das trevas, contra o demônio e os seus seguidores nesta terra, sejam hereges, sejam perseguidores de toda a espécie, nós vemos o mesmo desespero. Eles sabem que o tempo é curto e que precisam usar o máximo de sua força antes que seja tarde demais. Parece ser justamente esse o caso de Francisco, que quase em um só golpe quer excomungar a missa tridentina, que tanto o incomoda, e seu defensor, e não só defensor da missa tridentina, mas também tem se colocado como grande antagonista do próprio Francisco em seu esforço constante de desprestigiar as doutrinas e as práticas da Igreja Católica, também quer excomungar, então, Francisco a Monsenhor Carlo Maria Viganò. E isso quase na mesma semana, então, que surge a notícia no portal Rorate Celli de crescentes rumores sobre a publicação de um documento que irá abolir de uma vez por todas, irá banir a missa tridentina das paróquias e dioceses ligadas ao Vaticano da atualidade, a Bergoglio. Então, esse ato, embora não nos surpreenda, porque já está no programa, já foi colocado em 2021 com a publicação da Traditionis Custodes, um documento que, na prática e de fato, aboliu a disposição de que padres poderiam celebrar a missa tridentina se assim quisessem, se assim julgassem, etc. Passou então isto para os bispos e pedindo que fosse cada vez mais restritivo essa permissão, esta concessão de se celebrar a missa tridentina, que fosse se limitando e fazendo a transição para a missa nova, que é a missa que desde os anos 60 foi colocada no lugar da missa tradicional em latim, que nós aqui no Brasil chamamos mais frequentemente de missa tridentina. Pois bem, já estava no programa, mas parece que cada vez mais está claro que nos próximos meses se publicará um documento tentando, da forma mais persuasiva e mais definitiva possível, e irreversível possível, como diz esse artigo aqui do Rorate Celli, dia 17 de maio, segunda-feira, fazer com que seja de uma vez por todas banida a missa tridentina desses meios. Então, esse é o objetivo que eles têm. Com tantos problemas que existem no mundo, na atualidade, e particularmente nos meios modernistas, com tanta heresia, com tanta imoralidade, com tanto escândalo, e o que eles vão se preocupar é com um punhado de católicos, claro, bastante representativos, uma minoria muito bem representativa, principalmente nas redes sociais. Eles vão atacar esse punhado que quer preservar aquela piedade e aquela firmeza que foi perdida com a Revolução do Concílio Vaticano II. E é claro que não vai atacar apenas o rito. Também tem que atacar, e a ideia é essa, tem que atacar e tem que destruir as pessoas que promovem esse movimento de restauração do catolicismo nesses tempos que estamos, que são tempos de crise de fé, e com a crise da fé também, de crise nos costumes, na prática, na vida
católica. Uma revolução que é feita justamente por aqueles, né, que são considerados os representantes da fé e dos bons costumes, mas que na verdade trabalham diuturnamente para pôr tudo abaixo. E quando vem alguém, como o Monsenhor Viganò aqui, essa é a notícia mais recente que veio trazer com esse vídeo, quando vem alguém como o Monsenhor Viganò denunciar os escândalos, como denunciou do cardeal McCarrick, denunciar a omissão culposa de Francisco, e num aprofundamento para entender o que se passava, chegar à raiz do problema, esse afrouxamento que vem pelo abandono da fé, pelo abandono da verdade, então também vem o abandono da prática, da vida católica. Então, quando vem alguém assim como o Monsenhor Viganò, o que acontece? Recebe, isso é algo bastante recente, um comunicado a propósito do início de processo penal extrajudicial por delito de cisma. Então, então não é o criminoso que nós devemos punir, nós devemos punir precisamente a pessoa que está denunciando os crimes. É engraçado os paralelos que existem entre a situação no nível eclesiástico e a situação no nível civil, político, que não só o Brasil, mas o mundo enfrenta na atualidade. Impressionante esses paralelos. Por isso que nós aqui no canal falamos um pouco também da questão política nacional e internacional. Por quê? Porque de fato as coisas estão conectadas. E essa judicialização, embora diga extrajudicial, é um processo, é um tribunal, o tribunal justamente do Santo Ofício, né, o que hoje chamam de dicastério para a doutrina da fé, né, que vai, né, em vez de, aliás, devia se condenar, porque está cheio de hereges aí dentro, né, como eu já falei no último vídeo também, que o próprio Francisco nomeou pessoas que defendem explicitamente a prática da sodomia, o reconhecimento da sodomia, etc. Coisa que não é só algo escandaloso, é herético também. Esse pessoal está nessa organização. Então, para condenar quem? Condenar os hereges? Claro que não, senão eles iam se condenar para condenar pessoas que defendem a fé católica. Então, veja como tudo está viciado desde dentro, é impressionante. Não é? E, neste comunicado, então, o que diz o Monsenhor Viganò? Ele diz assim, comentando sobre esse documento que lhe mandaram. O Dicastério para a Doutrina da Fé comunicou-me com um simples e-mail o início de um processo criminal extrajudicial contra mim, com a acusação de ter cometido o crime de cisma e acusando-me de ter negado a legitimidade do, entre aspas, Papa Francisco e ter quebrado a comunhão, entre aspas, com ele e de ter rejeitado o Concílio Vaticano II. Sou convocado ao Palácio do Santo Ofício no dia 20 de junho, pessoalmente ou representado por advogado. Presumo que a sentença também esteja pronta, dado o julgamento extrajudicial. Considero as acusações feitas contra mim um motivo de honra. Acredito que a própria formulação das acusações confirma as teses que tenho repetidamente apoiado nas minhas intervenções. Não é, por acaso, que a acusação contra mim diz respeito ao questionamento da legitimidade de Jorge Mário Bergoglio e à rejeição do Vaticano II. O concílio representa o câncer ideológico, teológico, moral e litúrgico do qual a Igreja Sinodal Bergogliana é uma metástase necessária. Meus caros amigos, esta frase muito forte de Monsenhor Viganò é a pura verdade que, graças a Deus, até antes de Monsenhor Viganò ter uma postura tão firme e explícita sobre esse tema, nós já trazemos aqui desde os primeiros vídeos do canal. E com uma observação que muitas vezes falta ser colocada
por pessoas como o Monsenhor Viganò, mas que nós não deixamos de colocar com toda a clareza para vocês, que é o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo sempre está com a sua igreja. Então, quando a igreja se reúne em um concílio verdadeiro, válido, com a presença de um papa, os demais bispos então proclamam, seja doutrina, seja disciplinas, para o bem da igreja, ali está o Espírito Santo. Isso é o que nos ensina a fé católica. E assim nós veneramos todos os 20 concílios ecumênicos da Igreja Católica nas suas doutrinas e nas suas disposições, nos seus cânones, nas suas definições. Muito bem. Essa é a fé do católico. E por isso nós somos obrigados, por esta fé que nos move, que nos alimenta, que nos anima, a reconhecer que não pode de um concílio verdadeiro da igreja, promulgado por legítimas autoridades da igreja, surgir, sair, isto não pode ser um câncer. E daí dos pontificados de papas, também guiados pelo Espírito Santo, legítimos, verdadeiros, não pode surgir o que? A metástase, a fase terminal e fatal desse câncer e essa nova falsa igreja sinodal bergogliana. Não pode. Então, por alguma razão, e aí pode-se discutir, pode-se conversar a respeito, mas aqui é importante esse ponto que eu vou fazer e com isso eu termino esse vídeo. Importante notar que não pode, por alguma razão, há um defeito na autoridade das pessoas. Quer dizer, não foram verdadeiros papas e bispos que promulgaram e promoveram essas coisas. Não pode ser. Por quê? Porque a Igreja Católica, representada então pelo Papa e os bispos em comunhão com ele, não pode dar veneno, más doutrinas, práticas más, escandalosas, enfim, errôneas, erros para os fiéis. E é por conta disso que nós mantemos a nossa fidelidade àquilo que nós chamamos aqui de catolicismo de sempre, assim como falamos de missa de sempre, falamos do catolicismo de sempre, dos papas do passado, que justamente são por nós, todos católicos, reconhecidos por terem essa doutrina firme, né, da rocha de São Pedro, por transmitirem a verdade nos seus ensinamentos e por serem assim, né, para nós, esse verdadeiro fundamento, né, força, magistério que guia, que ilumina a nossa vida católica. Então, quando nós lemos, parece que se confirma aqui o que disse Nosso Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando nós lemos os documentos dos papas antigos, como por exemplo a Casti Connubii, sobre o matrimônio de Pio XI, ou então nós lemos, por exemplo, a Immortale Dei, sobre as relações entre igreja e Estado de Leão XIII, ou então a Quanta Cura de Pio IX, sobre os vários erros modernos, né, com os sílabos contra os erros modernos, ali nós claramente reconhecemos o zelo e a verdade católica sendo proclamadas. Mas não é assim realmente a partir do Concílio Vaticano II. Então, a partir dali, de fato, não a fumaça de Satanás apenas, mas de fato a ação de Satanás passou a agir sobre o Vaticano. Isto é um fato, quer dizer, isto é o que nós percebemos pelos frutos, pelas consequências. Quando hoje nós vemos pessoas inocentes e vemos um rito santo, como a missa tridentina, sendo perseguidos pelo que é considerado a máxima autoridade e representante de Cristo na Terra, nós vemos que aí existe uma fraude, existe um engano, porque não é possível isso. Não é possível. Do ponto de vista da fé, teológico, católico, não é possível admitir isso, que isso realmente seja de Jesus Cristo. Então, devemos chegar a essa conclusão, que
parece que Monsenhor Viganò cada vez mais, né, claramente no seu discurso coloca que essa igreja de Bergoglio, né, é a fase terminal de um câncer e não é a igreja de Jesus Cristo. É isso nós também aqui afirmamos, né, e confirmamos aí com tantas evidências. Essa perseguição à missa tridentina e aos seus defensores é mais uma dentre tantas que já colocamos aqui no canal. Agradeço a você pela atenção, muito obrigado. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.